Bora começar o programa, turma, porque durante uma live na segunda-feira, o Lula criticou os defensores do porte e posse de armas de fogo. Não sei se vocês viram isso, mas ao falar sobre o aumento das brigas por divergência política, o petista afirmou que quem é do bem não precisa de arma para se defender. Ô Rosinha, solta esse VT pra gente. Eu não quero ter arma dedicada para fazer bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Aí tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. E olha, gente, segundo o presidente da República, o seu posicionamento é uma forma de evitar que o núcleo familiar vire um espaço de guerra. Eu vou trazer esse tema para debate aqui. Eu já vi que o Telhada já colocou a mão na cabeça. Telhadão, eu tenho que começar com você meu irmãozinho. Por que você ficou nervoso com essa fala do Lula? Todas as falas do Lula são ridículas, né? Para não falar o que eu penso realmente dele, até respeitando o horário, respeitando a rede de televisão, respeitando os telespectadores, eu só posso dizer uma coisa: covarde é ele, Paulo. Covarde é ele porque, primeiro, com uma fala idiota dessa. Segundo, que num outro vídeo ele mesmo confessa que antigamente ele andava armado com uma garruchinha, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Andava armado com uma garruchinha porque eu andava, não sei, do Parque Bristol até não sei onde. E agora o cara que está lotado de seguranças em volta dele, ele acha covarde quem anda armado. Mas ele não anda sem um segurança armado. Aliás, esse covarde aí, ele não sai na rua. Ele não sai na rua, mesmo escoltado e mesmo com seguranças armadas à volta dele. Então é um discurso ideológico, idiota, babaca é o termo exato. O direito da vida, o direito da defesa é um direito do cidadão. É um direito humano, é um direito garantido a todo cidadão, o direito da autodefesa da vida. Então ele não pode dizer que a pessoa que assume esse direito de defender a si, a sua família, o seu patrimônio, seja um covarde. Ao contrário, eu acredito que esse cidadão seja um herói. Covarde é aquele que se dobra a um discurso idiota como esse. Covarde é aquele que se dobra ao criminoso. Não, nós temos que enfrentar o crime, sim. Infelizmente, a polícia, ela não tem como enfrentar o crime em todos os lugares. Imagina uma cidade igual São Paulo, 13 milhões de habitantes, milhares de crimes ocorrendo diariamente. A polícia não pode estar em todo lugar. O cidadão tem o direito de se defender e deve exercer esse direito. Covarde, presidente, é o senhor que falou essa besteira. Ô PP, cadê o PP aqui? PP, vou passar a bola pra você, meu amigo. Por que você tá bravo com essa fala do Telhado, hein? Começou a guerra. Eu não tô bravo com o Telhada, não. Pelo contrário, eu gosto muito do Telhada. Telhada faz parte daquele núcleo da direita que eu gosto de debater e conversar. Sempre muito respeitoso comigo e coloca as ideias dele de forma firme, não é? Mas eu vejo alguns tipos de contradições no que o Telhada colocou aqui. Tipo quais? Coloca na roda, irmão. Olha nos olhos dele e fala a verdade do que você pensa. Telhada, vou colocar na roda, Por que Telhada. você tá olhando pra baixo? Olha nos olhos do Telhada, quero ver se você tem coragem. Olho no olho aqui, Telhada, a questão é a seguinte, a questão é que o Lula, realmente, quando ele usa a narrativa dele, quando ele fala... Narrativa, bela palavra. Quando ele fala, né, realmente ele sobe um pouco o tom. E sempre foi assim, né? No primeiro mandato do Lula, a gente lembra que o tom, ele subia para se referir à herança maldita do FHC, tá? Em relação ao armamento e à criminalização das armas, né, que o Lula colocou como um ponto diferente do Bolsonaro, né, a gente pode criticar o Lula em vários aspectos. Mas nas eleições, a única proposta que ele falou foi que queria mudar de forma clara e veemente a política de comercialização de armas do Bolsonaro. Então o que ele está fazendo aí é se colocando contra a política de armas do Bolsonaro. Não, desculpa, todo mundo não é isso sabe, que ele está fazendo. Ouve primeiro. Não é isso que ele está fazendo. Ouve primeiro. Não, mas não é isso que ele está falando. É isso que ele está fazendo, sim. Isso que ele tá fazendo, sim. Só que retoricamente ele subiu o tom, Capês. Retoricamente ele subiu o tom. Mas o que tem aqui... Tá chamando de covarde um monte de gente que ele não conhece. Não, ele tá usando pra quê? Pra que essa briga, Isso é política. Pra que tá ganhando o que com isso? Pra que ofender as pessoas que têm porte de arma, conseguiram o porte legalmente e andam armadas, inclusive porque moram em regiões politização perigosas. do tema, Capês. Mas, gente, não é politização do tema, Toda generalização deve ser condenada. Simples. Não é só isso, gente. Nós estamos falando do presidente do Brasil. É um homem que não pode falar essas besteiras. Eu queria falar outro palavrão, mas não posso. Tem que ter essas besteiras. O cargo ele tem que ter não alguma liturgia, né? Felipe, eu concordo com você. Ele falou que ia fazer isso na campanha. Está fazendo, ok. Mas até aí, ele usar esses termos idiotas,
babacas, chulos. Isso é discurso político, não é, mas é não discurso cabe. político, não Telhado. cabe. Exatamente, Pepe. Você não pode ofender o cidadão que está isso aí, exercendo o seu não. direito Ele tá falando que arrumar essa constitucional. briga Isso é agora. discurso Concordar com o político. que o Lula Vergonhoso, falou, Felipe. concordar com o que o Lula falou, Pepe. Quem tá concordando com o Você Lula tá falou? chamando de covarde um monte de Quem gente tá que você não colocando? conhece. Quem tá colocando aqui? Quem tá concordando com o que o Lula falou aqui? Eu não tô concordando com o que o Lula falou aqui. Eu concordo com o que você falou, Não, Pepe. tá assim. É discurso Eu tô político. Vai tirar o seu da reta, não, Felipe, Pepe. Interpretando o que o Lula falou aqui. O Lula sempre, Ou seja, sempre o PP não interpretar o que ele concorda com o fala. Lula, fica bem claro aqui. Nem O com o Lula- telhado, então não entendi o que ele tá concordando falando. com o Então telhado, você é então. telhada Futebol Clube. Obrigado, Pepe. Num país polarizado entre bolsonarismo e petismo, infelizmente, né, esse discurso aí encontra guarita no público que concorda com o Lula. O Lula que votou sempre nele precisa de um exatamente tradutor para o que ele diz, acabar com né? o decreto Então é um da discurso comercialização demagógico. do Bolsonaro. Então é um discurso também. demagógico. Não, esse Sabe o que eu me lembro Claro que com é. isso, Pepe? Esse é o discurso do amor. Eu me lembro quando o Lula disse, por exemplo, que agradeceu a África pela escravidão no Brasil e precisou o ministro dos Direitos Humanos vir a público e dizer que não era o que ele quis dizer. Aquilo não foi o que ele quis dizer. Ele queria dizer que existe uma dívida histórica com o povo negro. Você está fazendo a mesma coisa. Você está querendo passar um pano por cima do que ele falou. Diferente. Não, ele Até chamou, porque eu tô concordando, ele chamou quem concordando com a política do Lula. A De questão é... acabar com o decreto do Bolsonaro. Eu concordo com você. Tem razão. Aí eu discordo do telhado no que ele diz, cara. O cidadão tem o direito de se defender. Como não? Mas não por meio de arma. Como não, Pepe? Não por meio da É o difusão seguinte, das Esse é um armas. direito Não. constitucional do Pepe, cidadão o que se o Lula defender. Onde está a Constituição que pode andar armado? Tem a lei de defesa no Código Penal. Você concorda então que aquilo que ele falou, que o cara que rouba um celular é um Deixa eu coitadinho responder a pergunta pra comprar dele, uma então. carne? Rapaz, você manda, Deixa eu querido. responder a pergunta que ele fez. Onde está escrito? Eu só posso só falar uma Pode coisa? dar armado. Só um minuto. Responder essa Pode dar pergunta. armado. Peraí. Vamos colocar um pouco de ordem aqui, porque tá um pouco estranho vocês chamarem um comentarista de PP. É, tá certo. Vou chamar ele de Vamos Felipe. botar ordem nesse Filipinho. Felipe, atendendo aqui ao pedido aqui do Paulo Matias. Opa. Sim, primeiro, na Constituição está no artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe, desde que ele preencha os requisitos legais. O que se espera de um presidente da República? Dentro da liturgia do cargo, ele tem todo o direito de falar: eu quero endurecer as regras para a concessão de porte de arma, não pode ser uma concessão facilitada. Eu até concordo com isso. Tem que ter uma fiscalização, tem que ter treinamento psicológico, tem que ter um acompanhamento. Não é qualquer um que tem que chegar e pegar uma arma. Tem que haver controle de arma, sim. Agora, estabelecidos os requisitos legais, qualquer um que preencher esses requisitos tem direito de andar armado e tem direito de andar porte não armado pode, eu acabei. sem ser chamado de Deixa eu covarde. desconcertar. Sem ser Uma chamado de questão covarde. técnica. O porte não pode mais no Brasil Sem faz ser tempo. chamado- Rapaz. Por que não Mas pode? é uma guerra que ele tá Claro que tentando pode. estimular, né? Vamos não, Felipe. Peraí. O artigo 2 não se porte aplica no de teu caso. arma- Lógico que pode. O porte de Pode, arma... Pode. Só policiais. Tá lá na lei. A lei fala Mas claramente. para que com pode- isso. Ah. Aonde tá Não, mas peraí. Ele está equivocado. Eu Foi tô feito um equivocado? plebiscito. Eu tô Nesse equivocado? plebiscito venceu a vontade popular pela autorização ao uso de armas. Acabaram sendo estabelecidos tantos requisitos limitadores que na prática inviabilizou a pessoa a tirar a arma, porque foram colocados muitos requisitos Você tá administrativos. confundindo dois conceitos. Eles estão cara. Ter concedindo arma e ter agora... o porte da arma, capês. Não. Porte de arma... São coisas diferentes. Não. Ter arma e ter o porte de arma. Desculpa. Ele está dizendo o seguinte, que a posse de arma, Eu não posso andar armado na a rua. posse de Mesmo- arma mesmo é tendo a aquele que posse tem um da arma. registro de arma Não, e tá pode confundindo. ter a sua arma no seu domicílio. O porte de arma é a licença administrativa para que o sujeito possa portá-la Isso não existe no fora Brasil da sua residência. Muito bem. Desde que ele preenche os requisitos. Não existe no tem um Brasil, monte de senhores. cara que tá se portando Deixa eu arma. trazer aqui para o debate nosso querido deputado estadual aqui, Léo Siqueira. Leozinho, me perdoa, viu? Tá um pouco assustado, né? querido? Não. Tô só observando, vendo onde eu vou entrar aí nessa Escuta, história. Nós estamos aqui, cadê Mano Ferreira? Olha o Mano Tô aqui, Ferreira ali, ó. exato. Se Mano Ferreira está numa roda, ela com certeza é aquelas rodas liberais gostosas que terminam às 3 ou 4 horas. Sabe Exato, como é que é, né, meu exato. querido Coronel Telhada? Fefeleche que o dica. Mas então, meu querido Léo, me conta um pouquinho a tua avaliação do ponto de vista liberal dessa história do porte e posse de armas. Não, o que me incomoda demais é a hipocrisia. E o que me incomoda logo em seguida é passar o pano para a hipocrisia que eu acho que o Felipe tá fazendo. Tá passando o pano para a hipocrisia com todo o respeito aqui, tá? Tá passando o pano para a hipocrisia do Lula. Porque é isso, é muito fácil você dizer isso quando você anda com um monte de gente armada ao seu redor. Isso é uma coisa. Outra coisa, que é a sua pergunta então tudo bem, será que funciona? Será que não funciona porte de armas? Porque
O que fez Nova York? O que a gente quer no final do dia? Reduzir o crime, reduzir a criminalidade. O que a gente não quer? Ficar propondo um monte de política aqui, que pode ser que dê like, que pode ser que dê voto, mas não vai resolver o problema. A gente precisa resolver o problema. E carece de evidência de que você simplesmente armar mais a população, você vai reduzir a criminalidade. É isso que acontece. Pode gostar, pode não gostar, mas os dados e os fatos são esses. Nova York reduziu muitos crimes de 1970 até hoje, como? Não foi só simplesmente vamos armar a população. Por quê? Porque se a gente fica só nesse debate de armar ou desarmar, daqui 30 anos a gente vai estar no mesmo debate e a gente vai estar com as taxas de criminalização muito altas. Então a gente tem que ver o que funciona. E não tem tanta evidência de que se simplesmente você armar a população, você vai reduzir a criminalidade. Agora, existe um conceito de liberdade. Eu acho que todo cidadão deve ter o direito de se armar. Aí isso é outra história. Pode ser. Que é Aí é um conceito, né? Vamos discutir questão que é o que os conceitual. Estados Unidos têm. A gente acha que todo cidadão deve ter o direito de se armar para poder se defender. E nem todos os países pensam assim. Nos Estados Unidos é assim. Na Europa não é assim. Mas, se a gente está pensando em política pública, e no meu lugar, como formulador de política pública, eu quero resolver o problema e eu não quero só ganhar votos e likes, como é o caso de muitos, Sim. então a gente tem que olhar no que funciona. Agora, eu não quero deixar vocês nervosos de maneira nenhuma, Coronel Telhada, mas esse papo de arma é papo de rico. É verdade. Ou é papo de Hoje pobre? sim, hoje sim. Isso aí pra mim é papo de O encarecimento quem tem das dinheiro. armas, a dificuldade... Quem é pobre não tá discutindo Infelizmente, normalmente. tudo no Brasil tá Mas virando o- papo de rico, Mas né, todo Paulo? pobre, olha, Até fazer mercado tá virando papo de Explique. rico. A Concordo visão uma de parte com você. você, eu concordo que hoje você ter um armamento encarece muito, por quê? Não só a compra do armamento, como para você conseguir a autorização, o porte e tudo mais, é um absurdo hoje. É uma dificuldade e é caro para o cidadão que não tem um bom salário. Mas, em contrapartida, pode ter certeza que todo cidadão, aquele cidadão que mora na periferia, que mora numa comunidade e mora em qualquer lugar, mesmo não tendo boas condições financeiras, ele principalmente quer defender sua família. Porque às vezes ele está numa situação, Não defende, ele é não. cercado por forças que ele não queria ter próximo à casa dele. Ele sai de casa e fica preocupado como ele deixa a família. Ele dentro de casa, ele sabe que ele pode ser abordado por algum criminoso e ele não tem como se defender. Bom, Telhada, todo você não cidadão acha- tem o direito de se defender e quer se defender. Eu entendo, e eu acho que as pessoas têm que ter liberdade dentro da lei. Mas, por exemplo, se o cara tem um dinheirinho sobrando, você acha que o cara vai optar por comprar uma geladeira nova ou para comprar uma arma? Depende da situação que ele esteja vivendo. Ah, é óbvio Sim. que ele vai comprar uma Importa, Paulo, geladeira o que nova, importa é né? ele- A direito de realidade, escolher comprar a realidade arma caso do ele povo, queira. olha. A arma não tá na mesa do brasileiro sendo discutida. O brasileiro tá discutindo Mas nem comida, a tá polícia discutindo tá. pobreza, Isso só acontece emprego. quando surge o problema. Quando surge o problema, a segurança passa a ser a coisa mais importante do mundo. Resolver o problema, ninguém dá mais atenção pra gente. Essa é uma realidade que você fala. Uma pergunta, Importante. Tirado, você prefere um mundo que ninguém esteja armado? Qual que é mais seguro? O mundo que ninguém tem arma ou o mundo que todo mundo tem arma? Eu prefiro um mundo onde todo mundo respeita a lei. Não, isso também. Sim. Também. A pergunta, Se eu fiz uma todo mundo pergunta pra você respeitasse a direta. lei, Qual mundo Felipe. seria menos violento? O mundo que todo mundo tivesse arma ou o mundo que ninguém tivesse arma? olha, não sei, acho que hoje seria todo mundo tivesse arma, velho. Não, o mundo Nós que ninguém... chegamos Não, num eu ponto. concordo com o Nós Felipe. chegamos num ponto. Vocês estão Aí eu vou, discutindo a não, eu vou Barbie concordar Land, com o né? Felipe. Eu vou concordar. O mundo em que ninguém tivesse arma seria muito menos violento do que o Claro. mundo em que todo mundo tem Óbvio, arma. óbvio. Acontece que esse não é o mundo. Mas O mundo é Agora- há criminosos que estão fortemente armados, Vocês estão esquecendo uma em coisa áreas que a só. polícia não chega. O problema não é Muitas a vezes o arma. cidadão tem que se defender. Agora não é arma, gente. Você tá querendo trazer o mundo do Ken da Barbie não, aqui vamos- pra não, não, discussão. não, O Léo colocou aqui que não tinha nenhum estudo feito sobre que mostra o aumento da criminalização com o aumento na comercialização de armas, mas há vários estudos sobre isso. Não, né? falei que não existe, falei que Felipe. não tem evidência. Não, tem evidência. O IPE, por exemplo, Tem evidência contrária. o IPE, por exemplo, tem um estudo muito bem feito, por sinal, que fala o seguinte: quando você aumenta a comercialização das armas em 1%, aumenta o número de homicídio em 2%. Né? E tem um professor do INSPER também chamado Thomas Conte, né, que ele fez uma análise de todos os projetos, todos os estudos do mundo todo sobre armamento, comercialização de armas. Ele chega à conclusão que 90% dos estudos sobre comercialização de armas aponta que há uma correlação entre aumento da comercialização e aumento do homicídio, né? Ou seja, Mas o Brasil mostrou que isso não é verdade. É verdade, sim. Não é verdade. Com verdade. a liberação que houve na era Bolsonaro, caíram os homicídios. Mas não por isso. Isso é comprovado na lei. A justificativa por isso é a falta de enfrentamento da polícia contra o crime organizado. Para, mais uma vez. Não a só no polícia governo culpada. Bolsonaro, todos Não, os você está governos. equivocado. Você me perdoa, mas Isso é- olha, o problema o problema não é a arma. O problema é a defesa do cidadão. Quando nós não tínhamos arma de fogo, nós tínhamos pedra e pau.
Era a mesma situação. Quem podia se defendia. Mas O cidadão, ele tinha... arranhado. Deixa eu conversar, deixa eu falar. Abriu o supercílio, agora o cara morre. Deixa eu conversar, colega. Deixa eu falar também, pô. PP, menos. Quando o cara morava numa caverna, ele se defendia com pau e pedra, mas ele podia se defender. O problema não é arma, o problema é o direito de defesa, que hoje nós não temos. O bandido hoje, o cidadão, aquele que quer fazer a coisa errada, aquele que não cumpre a lei, como eu falei, o ideal seria que todos cumpríssemos a lei. Simples. Aquele que não cumpre a lei, ele entra na sua casa armado com um canivete, ele vai estuprar sua mulher na sua frente, gente. O problema não é se ele tá com fuzil, não. O problema é o direito de defesa. Hoje o vagabundo tá andando de fuzil, de pistola, e o pai de família, o trabalhador, não tem um estilingue para se defender. E todo mundo tá achando isso normal. Não é normal. Maninho, é uma situação terrível. Traz tua para uma visão sociedade. pra gente. Olha, do ponto de vista de segurança pública, eu diria que o que resolve é a gente ter um sistema de segurança geral, né? De justiça, polícia eficiente, sistema de investigação, julgamento rápido. E, infelizmente, não é isso que a gente tem no Brasil. A gente fica perdendo tempo com esse tipo de debate, que, na minha visão, é um debate da polarização. E aí, o que me chama a atenção no discurso do Lula é a hipocrisia e a traição do discurso, da promessa que é o slogan do governo, que é União e Reconstrução. O Lula foi eleito presidente num país extremamente polarizado, dividido ao meio, onde a bandeira de um dos lados, do lado que perdeu, era uma bandeira pelo armamento. Agora ele chama de covarde aquele que discorda. Então, cadê a união e reconstrução? Cadê a pacificação do país? Então a gente vê o Lula, do ponto de vista político, cultivando e semeando a polarização. E isso é muito nocivo para o país, porque a gente deixa de debater, de fato, as políticas públicas que poderiam resolver e melhorar a situação da população e fica nesse tribalismo, nessa coisa do o meu lado é bom, o outro lado é covarde. Porque, veja, do ponto de vista de política pública, qual é o sentido de chamar quem discorda de covarde, de corajoso ou qualquer coisa do tipo? Nenhum. Isso é só uma questão de ataque pessoal às pessoas ou de cultivo como se o seu lado é o bom, o outro lado é o mal. Pediu, né? Capês? Eu vou na linha do Mano. A questão é a seguinte, segurança pública se resolve com uma série de medidas. Não é com concessão ou proibição do porte de armas. A discussão não pode ser tão limitada. É combate à injustiça social, é pleno emprego, oportunidade para as pessoas, tudo isso, falta de exclusão, não deixar pessoas excluídas à margem da sociedade, oportunidade para todos. Isso constrói com o crescimento econômico, o desenvolvimento do país. O que nós estamos discutindo é o seguinte: preenchidos os requisitos legais, se o cidadão responsável, que tem ali aferida a sua condição psicológica, a sua expertise para usar uma arma de fogo, tem direito ou não de andar armado. E veja bem, eu sou a favor de um controle rigoroso, eu não sou a favor da plena concessão de porte de arma. Acho que isso é irresponsável. Tem que ter um controle rigoroso, nós temos que sim, que trabalhar para que haja o direito do cidadão de portar arma, mas não de todo cidadão. Daquele que preencheu uma série de requisitos, sofreu um acompanhamento, caçar o porte de arma quando ele se envolver em alguma confusão. A questão não pode ser colocada, como o Felipe Monteiro colocou, de forma tão maniqueísta. Se eu retirar a arma, melhora os índices de criminalidade. Se eu armar a população, ciência, o índice de Capês. criminalidade... Ciência, isso não é Capês. ciência. Aumenta o número de homicídio. A ciência diz... Não. A ciência diz que a prevenção do crime se dá por uma série de fatores. Qual Fatores estudo? sociais, Bibliografia, fala aí. educacionais... Bom, só falta... Tá muito nervoso, hein, Eu te dei estudo Espera um completo, pouquinho. Capês. Nome e Entra no sobrenome. Google aqui, entra no Google Eu te dei aqui. nome e sobrenome. Entra no O senhor tá muito Google aqui. nervoso, olha o Você tá usando coração Tá muito aí, nervoso. Retórica Isso não é vazia. retórica. O senhor tá muito Retórica vazia e nervoso, olha o barata. coração Veja aí, bem, bicho. eu tô Mas fala. dizendo o que o Fala. nosso telespectador é um fato notório. Novamente, Fala, ele é o ser teorético. Se investir Ele em vive educação, trancado. se investir Sabe o que é na o ser sociedade, teorético? diminui a Fica violência. trancado num quarto, lendo livro e não vê o que está acontecendo na realidade. Eu digo que precisa de algum autor estrangeiro para dizer que redução da injustiça social, Não, pleno claro que não. emprego, oportunidade para todos, educação, diminui a criminalidade? Óbvio que Eu não. preciso citar algum autor Óbvio para que justificar não. isso? Isso concordo Agora, ele contigo. está dizendo o seguinte: Isso eu concordo quero saber contigo. um autor Mas são que coisas- diga que se você tirar as armas de todo mundo, ou se armar todo mundo, vai influir decisivamente na questão Eu da te dei dois criminalidade. nomes aqui, Faça-me um Capês. favor. Eu Não te dei venha com dois nomes aqui, Capês. Você pode dar 10 nomes. Estudo do IPEA. Você pode... Que Mas estudo fala de isso. IPEA, rapaz? Tem um estudo do Thomas Que Conte. estudo? Que Thomas Economia.
Ô, Capês. Manda esse Thomas Conte, rapaz. Ô, Capês. Espera um pouquinho. O Felipe tava lendo os seus livros, Capês. Ele tava lendo os seus livros. Eu ia trazer hoje uma coleção para dar para ele, inclusive, do comentários à Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Pelo amor de Deus, Thomas Conte! Deixa eu ouvir. Peraí. Ô, Pepe, vai lendo aí, ô, Os dois Pepe. começaram muito cedo, hein? Fala, Diegão. Começaram muito cedo. Não existe mais poste. Deixa o programa chegar mais pra metade, pra vocês entrarem nesse... O artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Conte, professor do INSPER. É que o Felipe fica lendo o Fernando Capês no quarto escuro. Veja bem, eu não estou desprezando a ciência Eu não do estou Brasil, desrespeitando o Thomas Conte. Peço até desculpas. Não, nada, eu reconheço o seu trabalho. Estou dizendo o seguinte, ele está trazendo você à colação aqui, inclusive, com todo respeito, covardemente, porque traz um ausente para um debate entre presentes. Eu estou discutindo aqui, viu, Thomas Conte? Maior respeito a você. O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou querendo dizer aqui é que... Não, trazer o Thomas Conte aqui, que nem está presente para um debate, eu estou dizendo que você não pode... A tese dele, quando eu falei que Thomas Conte, viu, me entenda, eu quis dizer o seguinte, que ele não pode trazer um aspecto específico do estudo científico elaborado por você para uma discussão mais ampla. Capês terraplanista. Não, terraplanista? Não, terraplanista é você, que disse que retirando a arma vai acabar com a humanidade. Diegão, para fechar esse assunto, querido, por favor. Professor Capês, para refutar o Felipe e todos os estudos aqui que ele trouxe respeitosamente, o que nós temos no Brasil nos últimos anos? Os governos do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, que em tese são governos mais pró-armas, tiveram índices muito menores de homicídios do que os governos Lula e Dilma, onde as políticas armamentistas eram muito mais restritas. E os números de homicídios voltaram a crescer agora com o governo Lula. Então, é evidente que a política de armas do governo Bolsonaro e do governo Michel Temer foi muito mais eficiente. Também não concordo que segurança pública é algo que a gente tenha que tratar com essa pauta do armamento civil. Até porque a segurança pública, de fato, cabe ao Estado. Mas como o Coronel Terada bem disse aqui, diante da ineficiência do Estado em promover a segurança, ao menos o direito de se defender tem que ser dado ao cidadão. Sim. E é exatamente isso que nós tínhamos nos governos anteriores e não temos mais agora, após essas falas hipócritas do presidente. Deixa eu só girar rápido.